Tá ok? Então, existe uma segunda simplificação que é a seguinte, diz respeito à equação de conservação da quantidade de movimento na direção y. Tá? A gente pode observar quando substitui aqueles fatores de escala na equação, né, tanto na equação na direção x, de quantidade de movimento, quanto na equação da quantidade de movimento na direção y, que todos os termos eles têm um fator de escala que são iguais, né? A delta sobre L vezes a escala dos seus termos correspondentes na equação da quantidade de movimento na direção x. Tá? Vou exemplificar aqui, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, tá bom? Então, esse aqui ó, é o primeiro termo lá do lado esquerdo da equação de conservação na direção x. É o u du dx. Tá? Vamos ver qual é a ordem de grandeza desse termo aqui. Ó. Ele é o infinito, porque ele é a ordem do u, e ele é o infinito menos zero sobre L menos zero, tá? Que é a ordem do du dx. Então ele tem uma ordem de u infinito quadrado sobre L. Tá? O segundo termo daquela equação, que é v du dy, ele tem ordem de v delta vezes u infinito sobre delta, certo? Que aqui é o infinito menos zero, dy é delta menos zero. E aí o v delta ele é delta sobre L, o infinito. Esse foi o resultado que a gente viu da equação da continuidade. Só voltar um pouquinho lá em cima a gente vai ver isso. Vezes o infinito sobre delta, que é a ordem do du dy. Quando eu junto tudo isso, eu tenho que esse termo também é o infinito quadrado sobre L, que é aquela história de eu pegar um pequeno multiplicado com um grande, certo? Eu não consigo jogar fora, tá? Agora vamos pegar os termos correspondentes para a equação da conservação da quantidade de movimento na direção y. Ou seja, eu tenho aqui ó, o primeiro termo, que é u dv dx, e o segundo termo aqui embaixo, que é v du dy. Tá? Esses são para a equação da quantidade de movimento na direção y. O que aparece aqui? Aparece o infinito, que é o u, v delta, que é o dv, que é v delta menos zero, sobre dx, que é o L menos zero. Certo? Então aqui vai dar o infinito quadrado aqui, porque eu já substituí o v delta por delta sobre L vezes o infinito, delta sobre L quadrado. Então isso aqui é delta sobre L vezes o infinito quadrado sobre L, ou seja, é exatamente aquilo que eu falei. Para a direção y, os termos são delta sobre L vezes os seus correspondentes em termos de magnitude da direção x. Né? Então eles são uma ordem de magnitude menos importantes, ou delta sobre L, ordem de magnitude menos importantes, do que os seus termos correspondentes na equação para a direção x. A mesma coisa acontece com o segundo termo, que é o v dv dy. Tá? Então, isso equivale a dizer o seguinte, que toda equação para a direção y, né, que é para calcular, seria para calcular a componente da velocidade na direção v, é uma ordem de grandeza, ou delta sobre L, ordem de grandeza menos importante, certo? Então a gente pode eliminar aquela equação da nossa análise. E nesse processo de eliminação, a gente faz a seguinte conclusão, certo? Existe um termo de gradiente de pressão nas equações, né? Vou voltar aqui mais uma vez para que a gente possa avaliar ali a equação, tá? Ou as equações. Existe o termo de gradiente de pressão aqui na equação na direção x e existe o termo de gradiente de pressão aqui na equação para a direção y. Ora, se todos esses termos aqui, né, tanto o termo viscoso aqui, ó, quanto o termo inercial aqui, se eles são delta sobre L, ordens de grandeza menos importantes do que os seus termos correspondentes na direção x, esse termo aqui, consequentemente, ele também vai ser, certo? Então, se esse termo aqui, ó, ele é menos importante, ou seja, se a pressão não varia com y no interior da camada limite, isso quer dizer que para o problema de camada limite, a pressão é só função de x, certo? A espessura é tão pequenininha que ali dentro a pressão não varia, tá? E aí tudo que acontece com relação à pressão que é importante para a camada limite vem do que
está lá fora, certo? Fora da camada limite, né? Se nada aqui é importante, né, nessa região, para variação de pressão, tudo que é importante, ou seja, na direção X, está vindo do efeito externo lá na região de corrente livre. Então eu posso calcular a pressão dessa forma, né? E na equação, estou voltando aqui, na equação da camada limite, pela conclusão de que P é uma função fraca de y, né, a pressão vai variar só com x. Tá? Então, sendo assim, a gente pode obter a pressão, né, que é um termo fonte naquela equação. Eu estou informando quem é a pressão ou como a pressão se comporta para eu obter o perfil de velocidade, não, a distribuição de velocidades. Essa informação de como a pressão se comporta, ela vem da região externa da camada limite. Tá? Então, com isso, eu sei que é um pouco abstrato, mas em caso de dúvidas a gente pode se falar pessoalmente com relação a isso, tá? Nós substituímos a equação da seguinte, a informação da pressão da seguinte forma, né? Eu tenho aqui, então só recapitulando aqui as equações da camada limite, né? A equação da continuidade, né? A equação da conservação da quantidade de movimento na direção x, então esse termo não desapareceu, continua aqui pelo que foi discutido, né? Esse termo aqui, ó, sumiu o D2, o DX2, né? E aqui, aquela derivada parcial de P com relação a X virou uma derivada ordinária, porque o P não é função de Y, só é função de X. E a equação da quantidade de movimento para Y foi toda eliminada, tá? Porque ela é menos importante. E aqui o problema térmico, né, da camada limite térmica, ficou reduzido ao lado direito, contendo só a derivada segunda com relação a y, não com relação a x. Tá? E eu fiz questão de colocar aqui o P infinito, né, aqui como subíndice, só para lembrar que essa pressão ela vem de um problema externo, certo? Ela vem da região da corrente livre. Então, se eu tenho uma placa plana, né, de espessura desprezível, esse problema é tal que não existe gradiente de pressão, certo? Tá? Mas se eu tenho, ao invés de uma placa plana, uma cunha, né? Então, uma ponta delgada, né? Onde vem um escoamento incidindo sobre aquela ponta fina, mas com uma abertura, né? Uma coisa assim, vai existir um gradiente de pressão, assim como existe no aerofólio, por exemplo, né? E esse gradiente de pressão ele é obtido da solução do escoamento fora da camada limite, né? Que é governada pela equação de Bernoulli ou pela equação de Euler, certo? Lá na região da corrente livre não tem viscosidade, né? O escoamento é potencial, obedece à lei de Bernoulli, obedece à equação de Euler, e isso vem lá da equação de Euler, tá bom? Ficou faltando aqui ficaram faltando as condições de contorno, né, que são colocadas aqui. Y igual a zero eu tenho condição de não deslizamento e tenho uma temperatura prescrita ali. No Y tendendo a infinito eu tenho a velocidade, né, na corrente livre, a temperatura na corrente livre também, tá? Então, só para finalizar aqui, ó, e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode se falar sempre pessoalmente, né? Essa equação aqui, esse conjunto de equações é o que a gente chama de equação da camada limite, né? E está calcado naquela hipótese principal de que o delta é muito menor que L, certo? E o termo de pressão, de gradiente de pressão, é um termo fonte, tá? Aqui. Então, voltando aqui aos slides para o caso de uma placa plana, né, de espessura desprezível, o gradiente de pressão vai ser nulo, como havia sido mostrado nas equações escritas à mão anteriormente, né? E as equações da camada limite são apresentadas aqui. Eu tenho a equação da continuidade, né? A equação da conservação da quantidade de movimento, nota que aqui está aparecendo μ sobre ρ, né? que é o Ni, e a equação da energia. Dois comentários que a gente pode fazer aqui. O primeiro é que, nesse caso, as equações são bem parecidas, né? Quantidade de movimento e energia são análogas. Isso é um assunto que nós vamos explorar um pouquinho mais para frente, né?
Basicamente, as únicas diferenças que existem entre elas é que eu estou trocando U por T e Ni por alfa, mas elas são análogas, inclusive em termos de condição de contorno também, como a gente vai ver um pouco mais para frente. E outro fato interessante é que as equações são desacopladas, né? Se a gente admite que as propriedades são constantes, a equação da energia é desacoplada das equações de cima, né? Continuidade, quantidade e movimento. Desacoplada no seguinte sentido: eu uso as duas primeiras para calcular o IV, né? Resolvo os dois primeiros para calcular o IV, e com aqueles valores, aquelas funções, melhor dizendo, o IV, eu aplico nessa equação da energia para tirar a temperatura, o campo de temperatura. Tá? Então, primeiro eu resolvo velocidade, depois eu resolvo temperatura. Tá? Elas não precisam ser resolvidas simultaneamente para essa situação de convecção forçada, como a gente está vendo aqui. Bom? Bom?